Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. Quero agradecer a todos que me deram o privilégio de tê-lo como inscrito aqui no canal. Ontem nós completamos a cifra dos... Como é que é? 200 pessoas valiosas. Nós estamos fazendo um ano de canal e daqui a pouco vamos completar esse ano. E eu gostaria de ter pelo menos um inscrito para cada dia do ano. É um pedido até modesto, porque com o tempo esse canal ele vai bombar. Quando passar a era TikTok, em vídeos de 1 minuto, aí as pessoas vão sentir a necessidade de conteúdo, porque 1 minuto não satisfaz. Eu fiz ontem um videozinho de 1 minuto, só que para não ficar citando aqui o concorrente, ontem eu fiz um short, 1 minuto. Eu gostei porque eu estava comemorando o primeiro aniversário do canal. E sou muito feliz, porque quando fiz o canal, a minha ideia era de que quando completasse 1 ano, o canal teria pelo menos 1 ano de vídeos. 365 vídeos. E graças a Deus nós suplantamos essa meta. E agora eu já quero, quando chegar na meta, a gente quer dobrar a meta. Então eu quero, quando completar 1 ano, que na verdade não fez ainda 1 ano, ele vai completar 1 ano agora, em outubro. Já estou comemorando. Você sabe que nós somos ansiosos, não é? Então, eu quero dobrar o número de vídeos. Então daqui lá nós vamos ter 1000 vídeos. E por que não? 1 ano de inscritos. Não é muito. Porque, imagina, cada inscrito nosso vai passando para outro, para outro, para outro. Eu acho que se a coisa for feita com seriedade, nós vamos bombar ainda esse ano. E graças a Deus o propósito está cumprido. Ou está quase cumprido. Se eu passar dessa para melhor de hoje para amanhã, pelo menos a metade da meta foi cumprida. Nós já comentamos a maioria, mais da metade dos livros da Bíblia. Esse era o meu propósito secreto. Eu revelei num vídeo atrás aí, e era isso. Não é? Porque eu falei para o Senhor permitiu que outras pessoas gravassem a Bíblia inteira. Tem o meu ídolo, Cid Moreira. No começo eu não gostava, mas depois eu tenho insistido em ouvi-lo. E hoje eu não passo um dia, 2, sem ouvir alguma porção da Bíblia. Então meu propósito é comentar todos os livros da Bíblia de modo simples, de modo que todos que ouçam possam compreender e possam aderir a essa mensagem, que não é outra senão o Messias está... Desculpa. O Messias está chegando. Nós já estamos comentando no livro de Lucas,
Aliás, Lucas, ele não era um discípulo. São dois os evangélicos que não são discípulos, Lucas e Marcos. Mas os dois, eles estavam, como é que fala? Validados, senhorados por dois grandes discípulos. Marcos era senhorado por Pedro e Lucas era senhorado por Paulo. Ah, mas Paulo não era um discípulo. É verdade. Paulo não viveu na época de Jesus, mas ele teve um encontro visível, pessoal com Jesus. E ele se intitula Eu sou apóstolo de Cristo. Eu tenho todas as credenciais para ser de Cristo, apesar de ter sido perseguidor, apesar de ter concordado com a morte de Estevão, primeiro mártir cristão. Eu também estou pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo. E de fato, Paulo, assim como Estevão, morreu como mártir desse Evangelho. Na verdade, todos os apóstolos morreram como mártir do Evangelho. A única exceção foi João, o escritor de Apocalipse, e também apóstolo, o discípulo que Jesus amava. Nós estamos falando, já falamos da pesca maravilhosa, já falamos da pesca do paralítico. Sabe aquele paralítico que não tinha como, porque a sala de Pedro estava lotada. Eu acho que era a casa de Pedro, não sei se era. Estava lotado e as pessoas não conseguiam chegar pela frente, ainda mais carregando um leito. Então tiveram a ideia, subiram no telhado, tiraram as 2 ou 3 telhas e abaixaram ali. E Jesus, antes de curar o paralítico, ele elogiou os seus amigos. E vendo Jesus, a fé deles, porque eles subiram lá e desceram o leito pelo telhado. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo Jesus, a fé deles, quer dizer, mais de um que tinha fé ali. Certamente o aleijado tinha fé, mas tem um S. Então, tanto o paralítico como eles que subiram, eles devem ser no mínimo 2. Mas eu acho que para subir com a cama no telhado, precisaria de pelo menos 4, não sei. Mas o importante é que são eles. E Jesus, vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. É tudo que nós queremos ouvir de Jesus. Os teus pecados estão perdoados, Cicero. Os teus pecados estão perdoados, Ricardo. Ricardo foi um amigo que eu encontrei no último vídeo. Eu estava lá no Campo Santo fazendo a gravação e ele apareceu. Os teus pecados estão perdoados. Tem um grupo aqui chamado 9 Minutos, que é um grupo seleto, onde eu coloquei todas as pessoas que me encontraram, que me abordaram na rua.
Então eu não lembro de todos eles, eu escrevi alguns. Mas eu ainda vou precisar organizar isso aí, viu, gente? Eu orei nessa madrugada por vocês. Mas eu confesso que alguns eu acabo esquecendo, não é? Eu vou citar alguns aqui. E aqueles que eu esqueci, vocês, por favor, coloque nos comentários aí para que eu coloque você no meu grupo 9 minutos. E se você que está me vendo agora quiser entrar para o grupo 9 minutos, tem dois jeitos. O primeiro é você me abordar por acaso aqui na rua, enquanto eu estou fazendo as gravações. O segundo é participar de uma das minhas lives. Tá vendo? Eu faço lives. Ainda não fixei o horário, fiz uma ou duas, mas ainda estou criando coragem. Mas aí a gente vai fazer lives e aqueles que participarem da lives também podem entrar no grupo 9 minutos. Então, é o Ricardo que eu acabei de mencionar, um jovem estudante. Jair, Welton, Flávio, Cícero, Cícera, tem o Jeová, tem um garoto, Richard, o outro Kelvin, tem a Esther, tem a Jaqueline, tem o Estevão, um amigão que eu encontrei lá na ponte. Saudações, meu amigo. Estevão e Aline, parece. Decorei porque eu lembrei que era o nome de uma cantora famosa. Saudações, Aline. Também tem a Eloá, tem o Thiago, é um casal que eu encontrei no parque. Tem muita gente, já está passando de 30 pessoas e eu não consigo lembrar agora todos. Tem o Hudson, Carlos, Alex, eu acho que eu já falei. Muita gente, todas essas pessoas são caras para mim. Então nas minhas orações da manhã eu falo: Senhor, cubra com teu manto de salvação essas pessoas. Muito bem. Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Mas aí os invejosos entraram e começaram a dizer: como assim? Só Deus pode perdoar pecado. E eles nem falaram, eles só pensaram. E Jesus disse: ah, é? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade do céu. Bom dia, senhora. Para perdoar pecados, eu vou dizer agora. E disse ao paralítico: levanta e anda. Aí o homem levantou e todos se maravilharam. O poder de cura de Deus ainda está em vigor aqui na terra. Tudo que ele pede é que você faça parte de seu grupo seleto. Que grupo é esse? É o grupo de Israel. Ontem eu até compartilhei um vídeo, um mocinho falando assim, perguntaram para ele que religião que ele era. Ele falou assim: eu sou cristão. Mas peraí, você é católico? Não, eu sou cristão. Peraí, mas fala, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Ele falou: eu sou cristão. Eu aceitei a mensagem de Jesus Cristo. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que importa. Todos quantos aceitaram a Jesus como Salvador, como disse o apóstolo, o profeta João Batista, todos estão aptos a fazer parte desse novo reino de Jesus, o reino do Messias, o 7º reino na terra. Lembra? Eu já falei, a gente vai embarcar na nave 77 de Daniel e a gente vai viajar até Canaã celestial, até o céu.
E depois de passar um tour lá de 1000 anos, as nossas bodas com Deus vai durar 1000 anos. E aí a gente desce na Jerusalém Celestial. E ela vai se acomodar no Monte das Oliveiras. Eu não sei se isso é exatamente literal ou... Mas a profecia diz que o monte vai ser aplainado e todos faremos parte. Quem é esse? Quem é esse povo? É o Israel de Deus, até a chegada do Messias. É o Israel de Deus, após o Messias. Todos aqueles que aceitaram a mensagem do Messias. Eu estava ouvindo uma pesquisa, o Dr. Saião estava falando hoje, que 2% da população de Israel é cristã. Isso é muito pequeno, gente. É pouco cristão para muito barulho. Então, Jesus disse, não é assim. Pra você ter ideia, tem mais muçulmanos em Israel do que cristãos. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem do antigo Israel, contida no Antigo Testamento. A mensagem do novo Israel, contida no Novo Testamento. Essa é a mensagem da salvação que vai nos levar ao céu. Tenha você nascido em Israel, ou tenha nascido aqui no Brasil, ou lá. Eu estava vendo um vídeo no estrangeiro ontem, esqueci. Lá do continente africano. Inclusive eles falam português. Hello, meus amigos que falam português. Venham, inscrevam-se no canal. Porque essa mensagem é para todos. E você que não fala português, implore ao Espírito Santo que ele vai te dar o dom do Espírito Santo. Que é, eu falo no meu velho brasileiro português, e você vai entender na sua língua, seja ela qual for. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. Eu ia fazer esse vídeo ontem, que era sábado. Mas eu confesso que eu não estava no meu melhor dia ontem, não. Eu ando com as dores nas costas, às vezes é a coluna, às vezes é os rins. Não sei, eu não sou tão velho, mas eu já estou sentindo aqueles problemas dos tiozinhos, sabe? E não é... Eu não sou sedentário, eu ando em média 6, 7 quilômetros por dia. Mas é o único esporte que eu faço, eu não faço esporte nenhum. E aí eu não consegui fazer, mas eu queria fazer no sábado. Mas como eu já tinha ido para a igreja, eu cheguei cansado, eu ia fazer, ia colocar o celular no poste e fazer a gravação. Mas eu falei, Senhor, mais tarde eu faço. E esse mais tarde passou e a noite chegou, e o dia amanheceu e já clareou, o sol já está quase no meio do céu e estou aqui. Graças a Deus que eu estou aqui. E os discípulos comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Por que não, vocês fazem o que não é lícito fazer no sábado? Só que Jesus respondeu pelos discípulos. O fariseu era uma das seitas mais sábias. Eram os sabidinhos da época dos judeus de Jesus. Tanto é que lembra que eu citei Gamaliel? Gamaliel foi o fariseu que defendeu os apóstolos quando eles foram presos. Ele disse, não fique brincando com isso não, porque Jesus morreu e eles estão aí unidos. Porque as seitas, quando o líder morre, a seita se dispersa. Então fique esperto.
E quem que era discípulo de Gamaliel? Paulo. Mas aqui os fariseus estão questionando Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e os comeu, e deu também ao que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, ele não escolheu o embate aqui, porque ele podia ter dito assim: vocês são exatistas demais, vocês estão sendo mais realistas do que o rei. Por quê? Depois da reforma de Josias, eles ficaram com tanto medo, dos castigos de Deus, que eles colocaram mais 603 leis e 13 leis sobre as leis básicas. Então qualquer coisa era transgredir o sábado. Pegar a espiga e comer era transgredir o sábado, que estava colhendo. Cuspir no chão era plantar, porque se uma sementinha se umedecesse e brotasse, era pecado. Mas Jesus combateu isso ao longo do seu ministério. Por exemplo, quando ele curou a sogra de Pedro, era um sábado. Só que não tinha muita gente, porque as pessoas estavam obedecendo à lei dos fariseus, dos judeus lá. Mas quando o sol se pôs, todo mundo afluiu para casa. Então Jesus, ele não fez um combate direto. Não, eles não estão transgredindo a lei. Jesus até admitiu que estavam. Mas Jesus usou um outro argumento. Falou assim, ó: eles estão com fome. Será que com fome eu não posso transgredir o mandamento de Deus? Posso sim. E aí ele cita o exemplo de Davi. Davi estava com fome e os pães da preposição estavam ali, porque eles, uma semana, o pão ficava ali diante da mesa do Senhor. E uma vez por semana eles recolhiam todo aquele monte de pães, eram 12 por dia, e aí jogava fora. Só que Davi chegou com seus homens morrendo de fome. Aí o sacerdote falou: tem os pães da preposição. Aí Davi foi lá e nham, 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 comeu tudo. E Jesus está lembrando disso. Ele não foi punido por isso. Entendeu? O sacerdote trabalha no sábado e ele não é punido por isso. Quando o 8º dia da circuncisão cai no sábado, é feita a circuncisão e não se pune por isso. Ou seja, Jesus estava dizendo: preste atenção no espírito da lei. A lei é para proteger o homem, não para privá-lo de alguma necessidade ou privilégio. Pelo contrário, a lei de Deus, ela está aqui para nos dar privilégio. O privilégio de estar sempre com Deus. E aconteceu também no outro sábado. Era como se Jesus estivesse provocando ele, né? Todo sábado Jesus ia fazendo as coisas. E curava um e fazia milagre. E aconteceu que no outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. E ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada ou ressequida. E os escribas e fariseus, aqui os fariseus tiveram reforço, os escribas. Os escribas, eles não eram bem uma seita, eles eram funcionários dos fariseus. Eles eram funcionários dos fariseus e dos saduceus. Eles escreviam os testamentos ou as palavras que eles iam falando. Atentavam nele
se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Vamos ver se ele vai curar a mão desse ressequido. Mas Jesus conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vou lhe perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida de alguém ou matar alguém? E olhando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? E ficaram cheios de furor uns com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus perguntou assim: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, curar ou matar? Vocês estão me condenando em seus pensamentos, porque eu quero curar esse paralítico, esse homem de mão mirrada. Mas vocês estão sendo hipócritas, porque vocês estão intentando no coração de vocês matar-me. E aí eu pergunto: o que é pecado? Curar ou matar? Qual dos dois é pecado? E eles ficaram cheios de furor. Furor é ira, raiva. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O que vamos fazer com esse Messias? Ele não tem jeito. Vamos ter que matá-lo. E Jesus leu isso no pensamento deles. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração. Eu fico besta com como Deus orava. Fico besta como Jesus orava a Deus. A noite inteira. Eu falo: Senhor, às vezes eu não aguento uma oraçãozinha aí de... Levanto às 3 da manhã para fazer minhas orações, que eu tenho que entregar, né, os nomes dos amados, entregar a família nas mãos de Deus. Mas eu não fico a noite inteira. Jesus orava a noite inteira. Estou muito longe disso, longe, longe, longe. Minha esposa orava muito também. E a gente tinha um hábito que é gostoso. A gente ficava sempre em oração, sabe, em espírito de oração. Estou sempre falando com Deus. E ela também ficava sempre em oração. Quando eu ia trabalhar, ela estava em oração. E Jesus ficava a noite inteira orando. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele chamou os discípulos. Discípulos são estudantes. Mas alguns ele escolheu especialmente, 12. E ele chamou de apóstolos. Nome que o apóstolo Paulo se atribuiu a si mesmo. Então, somente os 12, incluindo agora o apóstolo Paulo, foram conhecidos como apóstolos. Também teve o outro lá que é Matias, né? Que foi substituiu Judas. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu. Ó, esse Tiago aqui é irmão de André. Esse Tiago aqui, eu acho que foi o que foi... Eu acho que foi aquele que Herodes matou. Porque lá fala, Herodes matou Tiago. Porque tinha 2 Tiagos, pelo menos 2. Um era Tiago, esse aqui, irmão de André, e o outro, Tiago, era irmão de Jesus. Só que esse Tiago, irmão de Jesus, acho que é o escritor bíblico, esse não era um apóstolo. Parece que ele seguiu a Jesus depois da morte de Jesus. Simão
Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, opa, já tem outro Tiago aqui, filho de Alfeu. Então são 2 Tiagos, um irmão de André, outro filho de Alfeu, e agora vai aparecer o terceiro, que é Tiago, irmão de Jesus. Eu acho que o irmão de Jesus que era o líder da congregação em Jerusalém. E Judas, filho de Tiago. Judas, quer dizer, teve um Judas filho de Tiago, Judas Tadeu, e teve o Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aí Jesus pegou esses 12 discípulos, subiu ao monte e lascou o maior sermão de todos os tempos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.